Boa noite, bom dia. No momento que esse humilde trabalho chegar até você, que te encontre em paz, de coração aberto, mente aberta. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, esse trabalho, nós estamos dentro de uma série, um período de 2 anos praticamente, estudando o Eledá com o nosso querido pai Joaquim de Angola. Então, hoje, nós estaremos fazendo juntos, a pedido desse mesmo Espírito, nosso pai Joaquim, que ontem esteve conosco, mais uma vez dentro de uma prosa amiga, carinhosa, de um pai, nos chamando a atenção a várias coisas que nós precisamos meditar, refletir e pensar, né? Então, eu humildemente estarei fazendo aqui de forma até precária. Eu estou sozinho, não tem ninguém ajudando hoje. Com a graça e a bênção de Deus, a espiritualidade, com certeza, está nos amparando. Então, eu vou tentar fazer um breve resumo aos filhos, amigos, né, que têm acompanhado esse trabalho. Formemos juntos a nossa corrente de fé, de amor, né, de esperança, e que de alguma forma eu consiga contribuir de alguma forma com aquilo que você já sabe, já tem dentro de você, já está realizando, né? Então, como eu disse, nada preparado. Eu pretendia gravar um vídeo, como disse ontem, e depois editar, fazer bonitinho, mas verdadeiramente, sinceramente, eu não vou ter tempo para fazer isso, né? Mesmo, né? É a correria do trabalho, são os afazeres, e eu vou acabar não conseguindo cumprir com o pedido de pai Joaquim. Então, mesmo que de forma precária, eu vou fazer essa transmissão agora, até porque transferir, né, eu costumo fazer esse ritual às 5h45 da manhã, todos os dias, né, impreterivelmente, porque é um momento muito importante. E eu transferi para a noite, para que nós então pudéssemos fazer juntos. Mas antes de fazer esse ritual, eu vou fazer uma breve explicação. Eu espero que o vídeo, o som esteja tudo bem, né? E me perdoe também, está passando uma ambulância, está passando polícia aqui agora, porque está acontecendo alguma coisa. Nós estamos aqui no Japão, né? É noite, está muito frio, né? Muito frio mesmo, está negativo. Então, para aquecer, as pessoas estão usando o estobo, né? Aquecedor elétrico, né? A querosene. Então tem muito acidente, provavelmente algum acidente desse que está acontecendo aí, né? Que a espiritualidade dê respaldo, né? Então talvez vocês ouçam alguns barulhinhos aí, né? Bem, enfim, dando prosseguimento, eu vou fazer um breve resumo daquilo que eu aprendi. Talvez esqueça alguma coisa, nada tão programado, né? Eu vou fazer aqui naturalmente, expondo aquilo que eu compreendi, né? Então, vamos começar por entender a importância e o que é realmente, então, o Eledá. Se nós formos ver, assim como eu antes tinha esse pré-conceito, né? Eu entendia que o Eledá era um respaldo, era uma ajuda que nós tínhamos, poderia ser uma entidade, né? A cultos, né? Ao Eledá, várias coisas, né? Então eu também imaginava de forma geral isso, né? Então nunca me preocupei muito. A partir do momento em que
nas firmezas do Ori e do Bará, e para compreender a fundo, então, o que era realmente o Bará, o que é o Bará, o que é o Ori, Pai Joaquim nos convidou a entendermos o Eledá, né? Então, o que é que ele passou a fazer? Um resgate, né? Porque o culto, né? O ritual de abertura, de firmeza do Eledá, não é uma coisa nova. É algo que as civilizações muito mais antigas que nós sempre fizeram, né? Porque é um momento de conexão com o sagrado. E quando nós falamos, né, conexão com o sagrado, uma ligação com o sagrado, nós não estamos falando de uma ligação nós-criador. Nós estamos falando de uma ligação, de uma interação de nós para conosco mesmo, bem profundamente, né? E a partir daí uma ligação com tudo, com todos, toda a vida, todos os reinos, tudo que permeia, não é, a nossa existência. Então, o Eledá, ele é uma porta, não é? É uma porta de entrada aonde você vai deslumbrar o infinito de todas as relações. E isso é complexo, é difícil. Bom, Pai Joaquim de Angola, na sua experiência e na sua simplicidade principalmente, ele está nos ensinando de uma forma que nem fica complicado e nem difícil. Porém, é um passo a passo. E não é algo que você vai fazer da noite para o dia e vai ver grandes mudanças, vai acontecer muitas coisas. Não. Porque, como ele vem nos explicando, são portas que você vai ter acesso, mas você precisa abrir, né? Então, a primeira porta que você precisa abrir é a sua, no seu coração, né? Abrir o seu coração. Abrir o seu coração e a partir daí, gatinhando, muitas vezes se arrastando, você vai abrir essas outras portas, né? Então, Pai Joaquim ainda, não é, vai nos falar muito mais sobre as civilizações antigas, não é? O princípio. Por hora, o que é que ele nos passou? Ele nos passou de cabo a rabo, né, do primeiro ponto até o último ponto na configuração do Eledá, né? Quando eu falo ponto, toda a linguagem simbólica, né, que está incutida, a nossa inconsciência, ela consegue ler esses símbolos, não é? Consegue decodificar, entender, não é? Vibrar quando esses símbolos são apresentados. E isso é muito importante. Porém, ele vem nos explicando passo a passo toda essa configuração, né? E para não ficar algo muito longo, até porque para entender mesmo tem que acompanhar todo o trabalho, são quase 2 anos, né? Tem bastante vídeo, então para você ver caso interessar, né? Eu vou fazer aqui então uma breve explicação. Vamos pegar o óculos aqui porque eu preciso ver aqui direitinho, né? Espero que vocês estejam vendo, né? Porque, como eu disse, eu estou sozinho e espero que dê para ver assim direitinho, né? Então, eu vou pegar
pegar essa varinha aqui para nós irmos acompanhando. Então, a primeira coisa que Pai Joaquim ele nos mostrou é esse pontinho central. Esse pontinho central é Oxalá, né? E Oxalá e Orixalá, como ele também nos explicou, é duas coisas diferentes. Por quê? Na criação, ele nos mostrou que existe inicialmente uma trindade divina, que é Iroko, Orixá, a chama eterna, Orixé, que é a luz divina eterna, e Orixalá, né? Que é o princípio e é a partir dessa trindade que tudo vai acontecer, né? Então, é daí que vão sair todos os orixás e assim vai, né? Bom, então, temos inicialmente a trindade divina. Na sequência, na ordem da criação, nós temos então a trindade sagrada, que é, aí sim, Oxalá, Orumilá e Olodumare, né? Não vai dar tempo de, nesse vídeo, nós relembrarmos tudo isso, né? Eu só estou fazendo, então, um resumo para que, nos posicionando, relembrando, nós possamos fazer a nossa firmeza juntos, né? Bom, então, Trindade Divina, Trindade Sagrada, né? Acompanhando aqui, a partir do Eledá, o centro, nós temos Oxalá, né? Depois, esse hexagrama em dourado, né? Representando a Trindade Divina. Depois nós temos uma linha representando Orumilá e a linha posterior Olodumare. Depois disso, nós temos aqui ao redor o setenário sagrado. E olha como isso é importante nós compreendermos. O que é o setenário sagrado? Quando nós fomos criados, toda a criação, né, tudo recebe um início divino, né? Então, o setenário sagrado, como criaturas criadas, está guardado em nós, que são as virtudes divinas que, infelizmente, estão adormecidas, seja pela ignorância, seja pelo esquecimento ou afastamento desse sagrado. Essas virtudes, elas estão fechadas dentro de nós, não é? Então, essa linha representa essas virtudes. A linha externa, onde nós temos as firmezas a partir de Obatala, Iemoja, Oxum, Yansan, Oxóssi, Xangô, Ogum, 7 linhas, setenário sagrado. E aqui, Orixá Exu. Orixá Exu, ele não entra nesse setenário sagrado, por quê? Porque o Orixá Exu, ele é o equilíbrio sempre entre as duas forças, os dois lados, o em cima, o embaixo, direito, esquerdo, não é? Então, o Orixá Exu, ele é o equilíbrio dessas forças, é o equilíbrio dentro das nossas consciências, né? Podemos até dizer que ele é o centro das nossas consciências. Das nossas, eu digo porque de todas as consciências ele é o centro, né? Bom, não vamos detalhar isso, senão acaba complicando, né? Aí, a partir dessa linha, vamos ver primeiro a linha vertical, como
pai Joaquim nos explicou, né? E a partir da criação. Então, nós tínhamos, na criação, nós tínhamos o Bará, nós tínhamos o Ori. O Ori trazendo a luz do Orixé, naquela trindade divina. O nosso Bará como o protetor nosso pessoal. Nós precisaríamos desse protetor, né? Aí nós tínhamos a mente, e não vai dar para discutir isso aqui agora, e nem é importante para a firmeza do nosso Eledá, né? Muito bem. Então, nessa linha vertical, nós temos isso, né? As guias do Bará e do Ori, na nossa firmeza, elas ficam entrelaçadas. Eu vou tirar aqui, para nós vermos, e é importante isso. Então, a guia do nosso Ori e a do nosso Bará, elas ficam entrelaçadas e unidas dessa forma. Por quê? Porque o ponto central tem que ficar em Oxalá, né? Aqui Ori, né? Então, nós vamos entrelaçar aqui para a nossa firmeza, né? Então, aqui nós temos uma quartinha de firmeza do nosso Bará. Ela é entrecruzada assim, no ponto de firmeza através da lei de Pemba, né? Então tem a Pemba, né? Aí mais uma abertura aqui na guia. E aqui, como o nosso Bará ele está ligado ao Orixá Exu, aqui fecha mais uma vez, né? E no ponto central Oxalá, né? Aí a guia ela vai abrindo aqui, né? Ela abre aqui a Pemba e vai para a quartinha do Ori, né? Onde a água está, né? Aqui tem uma tampinha, né? Para fechar a água. E eu coloco um pouquinho de óleo, né? Eu coloco um pouquinho de óleo. E aqui é um cristalzinho, porque liga a água com óleo para que eu faça uma firmeza na hora, né? Como vocês vão ver, né? Bom, então aqui nós vimos a linha vertical. Na linha horizontal, nós vamos ter, a princípio, né, depois nas mãos, né, como explicou o pai Joaquim, a gente pode guardar, né, guardar, e até porque também é uma linguagem, né, simbólica que nos remete à nossa inconsciência, mas eu costumo fazer isso, né, para que eu desperte aquilo que está guardado aqui, né? Então, quando eu faço a trindade divina, eu sempre faço dessa forma, não é? Quando eu vou fazer a trindade sagrada, eu faço dessa forma porque aqui são os 3 triângulos, né? Me remete à trindade sagrada, aqui a trindade sagrada, né? Embaixo a trindade divina, e aqui esses 2 dedos que sobram aqui, para me lembrar, me remeter aos pais ancestrais, inicialmente Mãe Olocum, Maferefun Olocum, e ao Pai Olorum, né, o Senhor do Orum. Então, o que vai acontecer, né? Inicialmente, então, a mãe ancestral, o pai ancestral, e na sequência nós vamos ter nessa linha dos pais e das mães, o que vai configurar o nosso Eledá, a partir daqui, desse ponto e desse ponto, como nós vamos ver a linha horizontal, é o Dodua, né, e o Batala. Então, do lado direito, aqui vai estar firmado o Batala e aqui o Dodua. Quando nós saudamos, aqui nessa ponta, nós saudamos o Batala, na verdade, é 2, né? Porque tanto o Batala como o Dodua está nesse ponto de firmeza, né? Mas aqui ele fica dividido porque começa o princípio masculino e feminino
a partir desses dois orixás, não é? Então, o pai de todos os pais orixás, a mãe de todas as mães orixás, não é? Então, o Dudu aqui, o Batala aqui. E o primeiro orixá que vai sair, então, dessa configuração, a princípio, no masculino e no feminino, é o Xumaré. Então, não dá para ver aqui porque tem bastante coisa na firmeza, mas aí nós temos, na sequência, nós temos o Xumaré, que é firmado aqui, e aqui, né? Então, o ponto está aqui, eu acredito que a câmera não está pegando, né? Muito bem. Então, aí tem algo que é muito importante nessa abertura, porque é a partir de Ododua e o Batala que vai começar aquilo que nós temos por direita e esquerda nesse sentido, não é? de firmeza dentro do Eledá, né? Então, masculino, feminino, o Xumaré. E nesse ponto, né, nós vamos entrar no primeiro campo que se abre, que é o nosso campo mediúnico. E o nosso campo mediúnico, ele é aberto por Ioá, Exumirim e Ibedi. Então, nessa configuração, vai abrir o nosso campo mediúnico. Então, a primeira firmeza, depois de Oxumaré aqui, é Ioá, que fica desse lado, e Ró Ioá, né? E desse lado também. Aí depois nós temos Ibedi, que também não dá para ver, né? O ponto riscado aqui, Ibedi, e depois nós temos Exumirim. Essa configuração, não é? Quando nós falamos campo mediúnico, o nosso conceito de mediunidade está muito preso à manifestação de guias e tudo isso, mas no Eledá nós vamos ver que isso é muito mais profundo, porque é o elo de nossa ligação, não é? No momento que estamos aqui transitório, o nosso espírito está no Aie, não é? O Aie, quando nós falamos Orum, é infinito, Aie é finito, né? Pai Joaquim, ele nos dá um exemplo mais ou menos assim, né? Então, ele pega, com a licença aqui, eu vou pegar essa aqui, ele pega a guia, ele faz assim, né? Olha, o Aie é assim, ó, ele começa aqui, ele termina aqui, né? Quando ele quer falar Orum, ele faz isso aqui, ele faz, esse aqui é Orum, né? Procura aqui o começo e procura o fim, né? Não dá para ver, né? Então, isso aqui é Orum, isso daqui é Aie, né? A linha que começa e termina é Aie, a linha que nunca termina, que é infinita, é o Orum. Então, por que é importante nós compreendermos isso, né? Porque essa abertura, não é, do nosso campo mediúnico é para que no momento de transição, quando estivermos no Aie, né, que começa no nosso nascimento, termina no nosso desencarne, né, e só conseguimos perceber isso através do nosso corpo, como nos explicou o Pai Joaquim nesses vídeos, né, da criação, nós precisamos manter a nossa conexão, não é? Então, vejam que a questão mediúnica é uma questão de sobrevivência em meio a uma situação que nós estamos, não é? A questão do guia espiritual, não é? A questão do mediunismo é outra coisa, né? Então, no Eledá nós temos isso, né? É Ioá, então, que vai abrir esse campo mediúnico, e as firmezas começam a partir de Oxumaré, né? Oxumaré, Ibedi e Exumirim, né?
terminando no eixo mirim. Então, com isso, abre-se o que nós chamamos de direita e esquerda dentro da nossa mediunidade, o nosso campo mediúnico. Bom, então essa firmeza, ela está aqui agora nesse paralelo, né? E desse lado nós vamos ter Egungun, né? E o conceito que nós temos de Egungun, como o Pai Joaquim costuma dizer, nos dias de hoje, meu filho, é mais importante a gente desaprender do que aprender, né? Por que ele fala isso, né? Porque nós criamos muita coisa, né? Do real, do verdadeiro, nós criamos, dentro das nossas ilusões, nós criamos crenças, preconceitos, nossa, nós fizemos uma bagunça, né? Então, Pai Joaquim, ele está mostrando, abrindo, não é? Uma realidade onde nós podemos compreender as coisas de uma forma que tudo se encaixe. Se algum ponto não encaixar, tem alguma coisa errada, né? Então, em tudo que ele está colocando aqui, tudo tem que encaixar precisamente, uma coisa na outra, não pode ficar deslocado, né? Então, esse eixo de Egungun, nós vamos ver que é um eixo que vai abrir tudo, né? Vai abrir tudo nesse sentido. A partir de Egungun, vai abrir todas as nossas relações. Por isso que Egungun está num paralelo com a linha de Euá. Por um lado, Euá está abrindo, nesse momento de transição nosso, em meio ao corpo físico e preso, né, nessa consciência relativa, mas a linha paralela de Egungun está nos remetendo, nos ligando com toda a nossa ancestralidade, o nosso Egbe-Orum, a nossa família espiritual, não é? E dentro desse Egbe-Orum, daí vem a maior parte da ligação com os nossos guias, né? E entendamos, né? Um guia espiritual precisa ter um vínculo muito forte conosco, não é alguém que aparece e se liga com a gente, não é tão simples assim, né? Precisa desse vínculo, até familiar, não é? E a maior parte realmente está do nosso Egbe-Orum, da nossa ancestralidade, num elo muito estreito de ligação conosco. Por isso que eles conseguem chegar até nós, né? E é Egungun que rege, né, essa linha. Bom, então, mas não é só isso. Também o nosso Egbe-Orum, né, da nossa ancestralidade e todas as relações que nós temos, né, relações tanto nesse meio, no Aie, como no Orum. Então, por isso que ele vai reger todas as relações, seja dentro de afeto, desafeto, né? E isso é muito importante, né? Na verdade, aquilo que a gente chama de direita e esquerda em linhas de trabalho, numa gira, num trabalho, não é essa direita e essa esquerda, né? Como nós vamos ver aqui, nós vamos ver que aqui é o Jukotun e aqui é o Jukosi, lado direito e lado esquerdo, na firmeza da lealdade. Direita e esquerda nas linhas de trabalho é aqui, para cima e para baixo. Por quê? Porque nesse nível de relações, nós vamos ter boas relações e relações que não são boas. É aí que a direita e a esquerda, em linhas de trabalho, elas vão realmente atuar, né? Então, quando nós estamos fazendo a firmeza, nós precisamos nos remeter a essa ligação com o Pai Egungun, porque dentro dos afetos nós vamos precisar ter o nosso equilíbrio dos nossos sentimentos, e nos desafetos nós precisamos realmente fechar as portas do nosso coração, aquelas tendências nossas, né? Da revolta, da ira, da mágoa, das tristezas, angústias profundas, e daí vai, né? Então, sem esmiuçar muito isso, compreendemos a linha de Egungun, como ela é importante aqui, para cima e para baixo. E do outro lado, na esquerda,
nós temos essa firmeza aqui, essa firmeza. Essa firmeza é de todas as Yami. Desse lado aqui, se desse lado nós temos a linha de Egungun, né, essa linha é a linha da lei, né? E quando nós falamos lei e justiça, é duas coisas paralelas. Justiça está aqui dentro de uma virtude que é Pai Xangô. Pai Xangô, nós temos Pai Xangô aqui fora e Pai Xangô aqui dentro. Dentro do nosso centenário sagrado nós temos Pai Xangô. Esse Xangô e esse Xangô é a mesma coisa? É a mesma coisa, só que um está fora e o outro está dentro. De que forma? Né? Só para nós entendermos esse conceito de lei aqui. Então, o Xangô, a justiça, é uma virtude dentro de nós, né? Porque nós vamos ver que no plano Noarum, não é? No plano divino, não existe julgamento. Não existe julgamento. Nem de um lado nem do outro. Ninguém julga, né? No plano divino. Tudo acontece dentro de lei. Então, a justiça está dentro de nós. Né? Porque no momento em que nós vamos infringir essa justiça, ninguém precisa cobrar, ninguém precisa apontar, não é? Interiormente nós não vamos encontrar paz, né? Então essa justiça vai atuar de alguma forma dentro de nós até que nós supliquemos, não é? Por um resgate, por um reparo, um ajuste. Nós vamos atrair os infortúnios dentro dos nossos direitos e assim vai. Então, essa é a justiça, isso é justiça. Pai Joaquim descreveu muito bem Pai Xangô. Quem entender Pai Xangô, pensa nisso. Ó, 3 coisas. E foi Jesus que ensinou. Não julgueis para não ser julgados. Com a medida que medir, será julgado. Depois, a terceira, que eu me esqueci agora, não julgueis para não ser julgado, com a medida que medirdes, será julgado, pela espada que ferir, será ferido, né? Então, aí nós entendemos, né? O que é Pai Xangô e como isso vai acontecer, né? Com aquilo que a gente coloca aqui dentro. Bom, é importante nós entendermos isso, diferença de justiça e lei. Então, desse lado agora, aqui nós temos lei, e lei é as nossas Yamiabá, Oxorongá, né? Porque elas são lei. Elas não precisam perguntar para ninguém. Elas vão cumprir lei. Deu errado? Está errado? Lei. Vai corrigir. Né? Então aqui nós temos a firmeza do Igbé Orum, né? O Xorongá. Então nós vamos ter as guardiões dos 9 portais, que não dá para explicar isso aqui agora, né? Que é Yamesa Orum. Né? Nós vamos ter as Yamé, de uma forma geral, então, para o cumprimento da lei, né? E não é uma Yami, mas é Elenini, né? Porque Elenini, assim como o Bará, ela está dentro do ambiente da nossa mente, né? Então, ela não tem aqui um ponto de firmeza para ela, porém, as Yamiadé vão utilizar, né, da Elenini, que está na nossa mente, para aplicar essa lei, né? Porque a Elenini é a nossa sombra, né? Ela é a nossa consciência, mas está na nossa mente. Bom, então, aqui no Igbé Orum das Yamis, nós vamos mencionar a Elenini por isso, né? E depois nós temos no Igbé Orum, porque as Yamiadés são seres puros, não é? Não são como nós, né? São criaturas criadas com esse fim, são puras, né? Então, elas são divinas, elas estão no cumprimento disso. Por isso que
é importante nós também entendermos que dentro desse Gibel Urum Oxorongá existe o acolhimento das filhas que nós chamamos de pombodiras, não é? Que são criaturas humanas como nós, filhas então, né? Que são chamadas a uma linha de trabalho, porque pombodira é um nome que nós demos a elas, né? Não foram elas, nós, né? Nas nossas confusões, como nós vamos ver, né? Confusão com pambodira e pombogira, como nós falamos, né? Mas enfim, né? Isso não é importante agora. Entendamos que são filhas, né? Então, espíritos femininos que são chamados agora a se ligarem dentro desse Gibel Urum, que vão ser regidos por uma mãe, né? Que uma mãe rainha, né? Porque ela vai ser a guardiã, mantenedora de todo esse trabalho, né? Que está ligado então a Yami Oxorongá, mas entendamos, não são Yamis, né? Aí, acolhidas então nesse reino dentro dessa forma, a Senhora das Sete Saias vai, como mãe, criar, né? Os trabalhos com as nossas pombodiras. Então veja a importância das nossas pombodiras, né? E nessa linha então horizontal dentro de lei, porque lei nós temos só duas coisas, Yami Oxorongá e Exu. O reino dos senhores Exus, que é o Igbel Urum Exu, está aqui dentro dessa firmeza, né? E aqui nós vamos ter também os guardiões dos 9 portais, né? Que não dá para entrar em detalhe aqui agora, e os guardiões da lei, assim como as Yamis, né? Então, desse lado aqui nos 9 portais, nós vamos ter Onibodê, e desse lado nós vamos ter os Adioguns, né? E da mesma forma, no Igbel Urum dos senhores Exus, no reino dos senhores Exus, nós vamos ter os filhos acolhidos, que nós chamamos de exunizados, catiços, compadres, nas linhas de trabalho. Então, esses espíritos, nas escolas de formação, né, onde o Senhor Exu tranca a Rua das Almas, é o Pai, Senhor, né, guardião de todos esses Exus, e nós vamos conhecê-los através das linhas de trabalho, né? E eles estão ligados, então, à lei. Eles não são a lei é Exu, né? E Yami. Então, nós os temos como exunizados, catiços, compadres, né? Damos um monte de nome para eles. Enfim, tem a firmeza aqui, é importante nós lembrarmos isso, porque sempre estará ligado a nós de alguma forma. Bom, aí fechamos esses 2 paralelos de linhas horizontais, né? Perdão, 2 paralelos de linhas verticais nessa linha horizontal, né? E aí agora nós, nessa linha, né, essa linha roxa, né, ela está demarcada aqui, mas ela não é um ambiente dentro do Eledá, mas nós precisamos descrever para nós compreendermos, porque é um aprisionamento mental, né? Que é aquilo que chamamos de zonas umbralinas, que eu nem vou entrar em detalhe aqui, né? Eu vou entrar nessa parte aqui agora, né? Nesse círculo externo, que é a Calunga, e nós já fazemos uma grande confusão nisso. Então aqui nós temos Calunga, nós temos os exércitos da Calunga, né? Então aqui nós temos Pambodira, né? Senhor Pambodira e os seus exércitos que nos protegem, nos guardam contra as forças das trevas, né? Então essa é a Calunga. Depois nós temos as Calungas menores, né? Que elas ficam aqui, as Calungas menores,
Perdão. Aqui nós vamos ter uma menção do quadrante sagrado. Aqui é o Tribunal de Forças Maiores, não é? As calungas menores, elas estão descritas aqui, né? Então tem o ponto riscado ali, não vai dar para ver direitinho. Porém, o que são as calungas menores? Então nós temos as calungas das matas, as calungas das matas, as calungas do mar, nas profundezas dos oceanos, nos abismos, e nós temos a calunga do Campo Santo, que em todos os cemitérios. Então, aqui nós temos um guardião, que é o seu Exu Sete Facas, que é o seu Tata Caveira, né? Guardião das calungas nos oceanos, nos mares, nos abismos, e aqui, o seu Sete Catacumbas, guardião do Campo Santo. Então, aí nós fechamos essas 3 calungas a partir da calunga, né? Guardada por Pambodila, as 3 calungas menores. Aí nós vamos entrar no Tribunal de Forças Maiores, que é esse ponto central aqui. O Tribunal de Forças Maiores é regido por Airá Ponon Pukodê, né? Então, esse tribunal está ligado com todas as passagens que a gente vai fazer, né, de nossas vidas. Não dá para entrar em detalhe aqui agora, então só vamos entender isso. Aí nós temos um Exu guardião, o Tribunal então, de Forças Maiores é o Orixá Airá, né? O advogado de nossas causas, e o senhor Exu, rei das 7 encruzilhadas, né? Guardião das 7 encruzilhadas, como explicou bem Pai Joaquim, né? Das 4 portas, dos 2 caminhos, né? Enfim, esse é o Tribunal de Forças Maiores. E a partir daí, nós temos aquilo que nós vamos chamar das linhas protetoras. Nós vamos ter os nossos boiadeiros, né? É muito importante entender os nossos boiadeiros, né? Depois nós vamos ter Ogum de Lei nas rondas ostensivas, né? Na ramificação das 7 linhas de Ogum de Lei, né? Ogum Yara, Ogum Rompe-Mato, Ogum Megê, Ogum Megê, Ogum Malé, Ogum Nagô, Ogum Naruei, Ogum Beira-Mar, né? E assim nós encerramos todas essas ligações dentro do nosso Celedá, né? E ao fazermos, nós então vamos nos ligar, né, a tudo isso, muito importante, né? E não vai dar para entrar em detalhes, no quadrante sagrado aqui nós vamos nos ligar com todos os Oxás, né? No reino do fogo, né? Oxainá, Oxaomi, a água, Oxafurufu, o ar, o Oxailé, né? A terra. Então, com todos os seres, com todas as vidas, como nós vamos fazer aqui, né? Tá? Então, eu vou me preparar para nós fazermos a nossa abertura, a nossa firmeza direitinho, porque com essa explicação, resumo, corrida, né, eu espero que nós possamos nos abrir a fazermos, então, a nossa firmeza direitinho, tá bom? Vamos lá. Eu vou acender o incenso, né? Na verdade, firmar, né? Para que a gente possa ter no ponto os 4 Oxás aqui direitinho, né? A nossa firmeza aqui. Então, bom amigo, vamos nos preparar para nós fazermos essa firmeza de todo o nosso coração, viu? Tenha certeza de que a espiritualidade está nos dando um grande respaldo, né? As dificuldades são imensas, os obstáculos, tudo vai pressionando a gente para desanimar, complicar, mas olha,
persistamos, viu? Persistamos, porque nós estamos abrindo um caminho difícil no lugar mais difícil que existe, que é dentro de nós mesmos, né? Então, sem mais delongas, vamos à nossa firmeza. Iba Babami Irou Korixá, luz divina, chama eterna, farol, nos ilumina e nos mostra o caminho de volta, o nosso reencontro com eu divino, com eu sou, desperta as virtudes sagradas adormecidas no meu interior, no esquecimento, na ignorância, no afastamento. Me revela, meu Pai, todas as verdades que eu preciso compreender, que eu preciso saber. Isoeró, Isoeró, Isoeró. Laroe Babami Orixá Exu. Me desperta, meu Pai, na consciência, Laroe Babami Orixá Exu, que eu tenha discernimento entre os dois caminhos. A minha escolha está feita. Epa, epa, Babami Orixalá. Axéu, Axéu, Axéu. Laroe Babami Orixá Exu. A vossa bênção, meu Pai. Laroe, Laroe, Laroe. Laroe, Laroe, Babami Orixá Exu. Laroe, Laroe, Laroe. Imaiami Abá, Obá, Obá, sirei com alegria vos saldo, minha mãe. O meu Obaiê, nas vossas águas calmas e tranquilas me banha, me tranquiliza, me acalma, minha mãe. Aquiro Obaiê, nas fontes da vossa sabedoria, minha mãe, humildemente como discípulo teu eu possa beber a vossa bênção, minha mãe. Epa, epa, Babami Oxalá, que a chama da fé esteja acesa em meu coração. eu consagro nesse momento o cálice da aliança, vinho, sangue, sacrifício, força vitalizadora, criadora de meu Pai Olórum. A vossa bênção, meu Pai. Cálice, útero, gerador, mãe genitora de toda a vida. Maferefum, minha mãe, Olocum, a vossa bênção. Quatro goles. O primeiro, pelo meu despertar em todas as verdades. O meu despertar no meu eu divino, no eu sou, o meu reencontro com os elos sagrados, adormecidos, esquecidos. Isoeró, Isoeró, Isoeró. O segundo gole, o meu despertar na minha consciência, discernimento entre os dois caminhos. Laroe Babami Orixá Exu, a vossa bênção, meu Pai. A minha escolha está feita. Ipa, ipa, Babami Orixalá. O terceiro gole, o meu despertar na sabedoria, que eu tenha responsabilidade por sobre tudo que eu compreender. Iba Yamiaba Oba Obasire.
quarto gole, o meu comprometimento em dividir e compartilhar tudo aquilo que eu compreender. Ipa babami Oxalá. Eu abro o meu heredar nas bênçãos dos pais ancestrais, da Trindade divina, da Trindade sagrada. Epa babami Oxalá. A chama da fé esteja acesa em meu coração, meu Pai. Cabe esse babami orumilá. Meu Pai, através do vosso oráculo sagrado divinatório, meu Pai, me inspira, me intui, me orienta, meu Pai. Me revela os melhores caminhos para o cumprimento do meu destino. Salve, meu Pai, a vossa bênção, meu Pai. Salve, meu Pai, a vossa bênção. Cabe esse babami olodumare. Meu Pai, vos agradeço pelo Aie. Vos agradeço o meio pelo qual eu possa crescer, viver, conviver, amadurecer. Que eu possa dar frutos, meu Pai. Vos agradeço, meu Pai, o chão que piso, a terra fértil, o alimento que me sustenta, a água que sacia a minha sede, os ventos que levam e trazem, o perfume das flores, o cheiro das matas, o ar que respiro. Vos agradeço o canto dos pássaros, vos agradeço, meu Pai, a bênção do firmamento na noite, as estrelas, a lua, no dia o sol. A vossa bênção, meu Pai. Axéu, axéu, axéu. Nas bênçãos da Trindade Sagrada, da Trindade Divina, eu abro o meu Eledá. Está aberto o meu Eledá. Abro a minha coroa e me religo com os elos sagrados, esquecidos, adormecidos no meu interior. Iba e Amiabá, Ododua, a vossa bênção, minha mãe, mãe de todas as mães orixás. Iba Babami, Obatala, a vossa bênção, meu Pai, Pai de todos os pais orixás. Iba babami orixá o Jucotum, Iba Yami orixá o Jucosi. Ipa babami o Batala. Que os meus caminhos estejam voltados ao bem, à paz, ao amor. O Dociaba, minha mãe, Yemojá, o Dociaba, minha mãe. Que o meu coração esteja aberto fraternalmente a todos quanto cruzem o meu caminho, que haja respeito, compreensão. Iba Yami Oxum, Oreiê Oxum, minha mãe, mãe educadora, educa o meu coração, os meus sentimentos. Minha mãe, através dos exercícios da paciência, da tolerância e do perdão, que eu desperte no amor incondicional. E Parrei Ansan, minha mãe, que os vossos ventos me conduzam na direção do meu destino. Se eu cair, não me levantar, minha mãe, que os vossos raios caiam por sobre mim e me façam reagir, seguir em frente. E Parrei Ansan, Okiarô, meu Pai Oxóssi, que o meu coração se abra na pureza, na simplicidade e na humildade, que eu possa empunhar o vosso ofá e lançar a flecha do meu destino na direção do alvo, mantendo o foco. Vos agradeço, meu Pai Oxóssi, tudo que tenho, tudo que possuo está em minhas mãos, e aquilo que me falta, meu Pai, hei de conquistar. No pedis e obtereis, no bater e abriste-vos-á, no buscar e achareis. Okiarô, meu Pai Oxóssi.
Caô, Cabiecilé, meu pai Xangô. Me redimo, meu pai, de todas as minhas faltas, dos meus erros, e me submeto à vossa soberana justiça, meu pai. Caô, Cabiecilé, Xangô. Patacuri, Ogum, Ogunhê, meu pai, que eu tenha coragem para enfrentar as trevas interiores, que eu tenha coragem, meu pai, para enfrentar as trevas exteriores, em toda maldade, crueldade, maledicência, a cólera, o ódio. Me dê forças, meu pai. Patacuri, Ogum, Ogunhê, meu pai. Ibairum maleo jucotum, Ibairum maleo jucosi. Epa, babami, gungun. Meu pai, leva o meu coração até o meu Igbelrum. Os meus ancestrais queridos, meu pai, que eles possam me auxiliar na minha caminhada. Traz o axé de todos eles, meu pai, a vossa bênção. Nas relações com o meu próximo, no afeto, que haja equilíbrio nos meus sentimentos. E no desafeto, meu pai, eu fecho as portas do meu coração a toda a mágoa, ressentimento, a cólera, aos sentimentos do ódio, da vingança, meu pai. Ibá, Yamiabá, o Xorongá, vos saldo minha mãe, o vosso Igbelrum, vosso reino. Vos saldo minha mãe, todas as Yamiadés, guardiãs da lei. Saldo todas as guardiãs dos 9 portais, Yamesanrum, Eparreu, Iá. Saldo Elenini, guardiã da minha sombra, da minha consciência, que eu esteja dentro do meu Iuá, Poelé, preservando a minha honra, a minha dignidade, o meu caráter. Não hajam cobranças necessárias. Ibá, Babami, Exu, Laruê, meu pai Exu, a vossa bênção, vos saldo o vosso Igbelrum, saldo os guardiões dos 9 portais, Onibodê, Laruê, Exu, Modiubaô, saldo os guardiões da lei, Adiogun, Laruê, Exu, Modiubaô, saldo o Senhor Exu, Odara, guardião do axé, Laruê, Exu, que o axé esteja em mim, saldo em vossas linhas de trabalho, todas as pombogiras, Laruê, Pombodira, saldo a senhora rainha, guardiã, mãe de todas as pombogiras, senhora Pombodira das 7 saias, Laruê, Pombodira, saldo os senhores Exus, filhos acolhidos nas linhas de trabalho, todos exunizados, catetos, compadres, saldo o senhor Exu, rei, pai de todos os Exus, salve o seu tranca-rua das almas, a vossa bênção, a vossa proteção, agora e sempre. Que o Pambudila, Senhor guardião da Calunga, que os vossos exércitos nos protejam contra as forças das trevas, contra todo o mal. Que o Pambudila vos saldo em vosso reino. Saldo as calungas menores, saldo a senhora rainha, mãe, guardiã das 3 calungas. Salve Pombodira, rainha, guardiã das 3 calungas. Laruê, Pombodira, a vossa bênção agora e na hora de nossa passagem. Saldo os senhores guardiões das calungas menores. Saldo o senhor 7 facas, guardião das calungas nas matas. Senhor Tata Caveira, guardião nos abismos, em todos os oceanos. 7 catacumbas, guardião das calungas, no Campo Santo, em todos os cemitérios. Laruê, Exu, Modiubaô, a nós, a vossa proteção, agora e na hora de nossa passagem. Saldo, Tribunal de Forças Maiores, Airá, Ponom, Pucodê, a vossa bênção, meu Pai, seja o advogado das minhas causas. Saldo o Senhor Exu, Rei
das 7 encruzilhadas, Laroê Exu, a vossa bênção, meu Pai, guardião das 7 encruzilhadas, das 4 portas e dos 2 caminhos, Laroê Exu, Mojubaô. Saldo as linhas protetoras, Marrumba Chetro, boiadeiro, Xê, Troá, no vosso laço e no vosso chicote, boiadeiros, o mal seja repreendido, a justiça, a ordem seja restabelecida, a vossa proteção agora e sempre, por sobre mim, por sobre todos aqueles que amam esse trabalho, essa casa, o templo dos orixás. Saldo Ogundilei, salve a vossa ronda, salve todos os caboclos em todas as porteiras. Laroê, Senhor Exu Onã, guardião de todas as porteiras, em todas as casas. Laroê, Senhor Exu, a vossa bênção, a vossa proteção de todos os guardiões. Salve algum Iara, salve algum Rompe-Mato, salve algum Megê, algum Malé, salve algum Nagô, salve algum Naruê, salve algum Beira-Mar, salve a vossa ronda, a vossa proteção, agora e sempre. Salve quimbandeiros, salve a nossa quimbanda, salve todos os ungangas, salve Senhor Exu Maioral, Pai de todos os Exus quimbandeiros, Laroê Exu, Mojubaô, a vossa proteção agora e sempre, Senhor. Laroê Exu, Mojubaô. Abro o meu triângulo espiritual nas bênçãos dos pais guardiões do quadrante sagrado, da magia divina elemental. Está aberto o triângulo espiritual, a magia divina em mim. Axé-o, axé-o, axé-o. Ibaú Xainá, Ibaú Xaumi, Ibaú Xafurufu, Ibaú Xailé. Salve pais guardiões do quadrante sagrado, através do angueiro consagrado pelo pajé, seu caboclo arranca-toco pelo caboclinho. Salve caboclinho. Evoco-vos, espíritos da natureza nos 4 Oxá, que o nosso elo sagrado seja fortalecido na responsabilidade e no auxílio mútuo. Iba e Amionilé, Mojubaô, salve Mãe Terra, a vossa bênção, salve o vosso reino. Iba, Babami, Aganju, salve meu Pai nas profundezas da terra, salve os vossos reinos, em cima e embaixo. Salve todos os Igbé Orum distantes, os povos do gelo, da areia, das montanhas. Salve todos os reinos, em cima e embaixo. Salve todos os guardiões de vosso reino. Salve o reino das matas, o Kiarô, meu pai Oxóssi, eu, meu pai Ossan, guardião do segredo das matas. Iba, Aroni, Mojubaô, guardião dos caminhos nas matas. Salve todos os trabalhadores de vosso reino. Salve todos os Yuim, Adidjá, todos os Eborás, encantados, iluminados, divinizados. Salve todos os trabalhadores, gnomos, fadinhas, axé-o, salve. Salve o reino das águas. Iba, Iami, Iemojá, vos salve minha mãe, vosso reino nas águas agitadas. Iba, Iami, Oxum, Oreia, Ieo, Oxum, vos salve minha mãe, em vosso reino nas águas tranquilas. Iba, Iami, Nanã, Saluba, Nanã. Vos salve minha mãe, em vosso reino nas águas decantadoras. Iba, Babami, Olocum, Maferecum, Olocum. Vos salve meu Pai nas profundezas dos oceanos. Salve todos os guardiões de vosso reino, em cima, embaixo. Salve todas as ondinas. Salve todas as sereias. Axé-o. Ibai, Ami, Egunitá, Egunitá, Kaliê, vos salve minha mãe, em vosso reino, na chama transmutadora. Salve todos os guardiões de vosso reino. Salve todas as salamandras.
E parrei, Ansambo, salve minha mãe, no vosso reino, Oxafurufu, sopro da vida, nos ventos que levam e trazem. Saldo todos os guardiões de vosso reino. Saldo todos os silfos. Axé-o, axé-o. Bons espíritos da natureza, vos rogo que na vossa magia divina, no vosso axé, purificando esse ambiente através da defumação, do defumador, limpa, purifica, harmoniza, traz o vosso axé que em cada canto, cada espaço de todo esse ambiente, a vossa magia divina esteja presente. Axé-o, axé-o, axé-o. Defuma com as ervas da Jurema, defuma com a ruda e guiné, alecrim, beijoim, alfazema, vamos defumar, filhos de fé. Com licença, Pai Ogum, filhos quer se defumar. Umbanda tem fundamentos, é preciso preparar. Axé-o, salve bons espíritos, a vossa bênção. Nesse momento, bons espíritos, a todos esses filhos que nesse momento estão se ligando a esse trabalho, bons espíritos, onde estiverem, defumem o casuar deles, levando a vossa paz, a vossa magia divina, derramando por sobre eles bênção da limpeza, da pureza, da harmonia, do amor. Desfazem todos os ambientes memórias negativas, desfazem todo o ambiente, a cólera, a raiva, nas formas pensamento, a desarmonia, através da defumação limpa, purifica todos os ambientes, todas as casas. Axé-o. Que todo o ambiente seja purificado, limpo, harmonizado, na vossa bênção, no vosso axé, bons espíritos da natureza. Na vossa força e no vosso axé, nas forças e na bênção dos pais guardiões do quadrante sagrado, evoco as forças do meu Bará e do meu Ori. Iba Baramio Mojubaô, Iba Orimio Mojubaô. Mopani Bará, Mopani Ori. Através da força do amparo e do auxílio, dos espíritos da natureza, na força do Oxá Furufu, meu Bará, meu Ori, transfere o vosso axé por sobre mim. Axé-o, 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 axé-o. Laroeixo, Laroeixo, salve meu Bará, salve meu bom amigo, salve meu companheiro, salve meu protetor. Barami Ojajafumi, salve as vossas forças. Salve meu Bará. Laroeixo, Laroeixo, Laroeixo. Barami Ojajafumi, as vossas forças, meu Bará. As vossas forças, meu Bará. Salve meu Ori, as vossas forças, meu Ori. Salve meu Ori. No Mitutu, refresca minha cabeça, meu Ori.
Salve as vossas forças nas bênçãos dos pais ancestrais. A vossa proteção, meu Bará, meu Ori. Nas forças das ondinas, das sereias, do Oxá-Omi. Meu Ori, limpa, purifica os meus pensamentos, traz do Orixé a vossa luz, limpa, purifica os meus sentimentos. Meu Bará, nas forças das ondinas, das sereias, através desse Oti Marafo, limpa, purifica os meus 7 corpos, limpa, purifica os meus 7 corpos. Meu Bará, meu Ori, na vossa força, no vosso axé, eu encruzo a vossa proteção por sobre mim. Barami Ojá Jafumi, Barami Ojá Jafumi, Orimi Ojá Jafumi, Orimi Ojá Jafumi. Está encruzada a vossa proteção por sobre mim, meu Bará, meu Ori. Eu desencruzo as forças do mal lançadas por sobre mim. Eu desencruzo a demanda, eu desencruzo o contra-axé, eu desencruzo as formas, pensamentos, eu desencruzo os conjuros negativos, eu desencruzo o praguejamento, eu desencruzo todo o mal lançado contra mim. Eu fecho o meu corpo na vossa proteção, no vosso amparo e no vosso auxílio, meu Bará, meu Ori. Está fechado o meu corpo na vossa proteção, no vosso amparo e no vosso auxílio. Salve meu Bará, salve meu Ori. Meu Exu, lança meu Exu o vosso hálito de fogo por sobre mim. Queima meu Exu, queima o mal lançado por sobre mim, meu Exu. Laro Exu, queima meu Exu demônios, queima diabos, queima formas, pensamentos, queima meu Exu vampiros, queima criaturas criadas para me atrapalhar, me prejudicar. Laro Exu, Laro Exu, Laro Exu. Salve meu Exu, salve meu Bará, meu bom companheiro, meu bom amigo, meu Ori, salve a vossa luz. Axéu, Axéu, Axéu. Na lei de Pemba, meu Bará, meu Ori, eu encruzo o meu Ori Nu, meu Ori Odê, na vossa bênção e na vossa proteção, meu Bará. Nas encruzilhadas não me deixe desviar do meu caminho, se o fizer me arrasta e me traz de volta, meu Bará. Contra o meu inimigo, meu Exu, meu bom companheiro, me protege, me guarda, Barami Ojá Jafumi. Ixumai comi, Ixumá ofami, Ixumá bami, Ixumá semi, Ixumá omi. Laro Exu, Laro Exu, Laro Exu. Vossa bênção. Meu Ori, nas encruzilhadas não me deixa sucumbir diante as minhas fraquezas, me ajuda a me libertar do cárcere que me aprisiona. A mágoa, o ressentimento, as decepções, as tristezas profundas, me ajuda a me libertar desse cárcere. Me ajuda a me libertar das algemas que me prendem, vícios, paixões, más tendências. Meu Ori, contra os meus inimigos, me ilumina na sabedoria e na prudência para que eu caminhe entre eles e não seja prejudicado. O Senhor me pastoreia e dele jamais vou me afastar, nunca o renegarei. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Epa, epa, baba mi oxalá, cabiesi baba mi orumilá, cabiesi baba mi olodumare.
Ainda que eu ande pelo vale das trevas, das sombras, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ela é da minha, já fumi. A tua vara, o meu ori, o teu cajado me protegem. Ori mi, já fumi. Barami, já fumi. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha coroa com óleo do sagrado medionato. Onibedi. Arrobobo Yoshimare. Arrobobo Yoshimare. Ihoioa. 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 Salve a minha direita, salve a minha esquerda, salve a frente dos meus trabalhos, salve seu baiano Calunga, salve seu tranca-rua, salve Pai Benedito de Aruanda, salve toda a linha na minha direita de todos os espíritos que me acompanham. Salve toda a linha na minha esquerda de todos os espíritos bons guias que me acompanham. Axéu, axéu, axéu. O meu cálice transborda. Certamente que a vossa bondade e misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida e retornarei ao lar. Axéu, 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 axéu. Salve as forças desse gongá, salve as firmezas de direita, salve as firmezas de esquerda, salve as 7 linhas. Com essa parte, nós encerramos a firmeza, a abertura do nosso Eledar. Então, vejam como é importante não só compreendermos, como vivenciarmos cada momento, porque, como eu disse lá no comecinho, inicialmente nós vamos fazendo de uma forma um tanto mecânica, porque é assim, né? Não vai ser no primeiro dia que nós vamos deslumbrar tudo aquilo que o Eledar pode abrir para nós, até porque são portas que tem que se abrir, portas que nós vamos abrir, né? Através de esforço, sacrifício, confiança, determinação, né? Firmeza. Então, isso vai acontecendo. Eu costumo deixar sempre, né? Um caderninho, né? Esse caderninho, e aqui eu vou anotando tudo aquilo que, em cada firmeza, posso dizer para vocês, né? Olha, com toda sinceridade, grão a grão, em todos os dias, uma palavrinha, um entendimento, né? Tudo vai se juntando, pecinhas de um quebra-cabeça, você vai remontando, né? Porém, tenhamos a consciência de que nós estamos nos abrindo a um sagrado, né? Nesse comprometimento inicial nosso, né? Que é a consagração, né? Do cálice da aliança, que é importante para a nossa consciência, porque ao iniciarmos, né? A partir do Orixá Iroko, né? Ibababamigba, Orixá Iroko, nós pedimos, me revele todas as verdades. Nós temos que estar prontos para isso, porque é todas as verdades mesmo, não é? Então, entendamos que todas as verdades é um peso muito grande para nós suportarmos. Obviamente, não vai ser da noite para o dia que isso vai acontecer. Nós não suportaríamos. Mas, então, nesse grão por grão, as coisas vão se revelando, né? E olha, em todos os sentidos mesmo, não é? Daquilo que sentimos, daquilo que chega até nós,
a realidade, as verdades vão surgindo, máscaras caem, né? O que nós imaginávamos que era, não era, o que pensávamos que tinha, não tínhamos, né? Em todos os sentidos, né? Então, essa revelação de verdades traz muitas vezes uma angústia muito grande, né? Ao nos abrirmos, né, à realidade, né? O amigo que você pensava que tinha, você vai descobrir que não tinha, né? Um exemplo de como isso não é fácil, estarmos preparados, né? Então entendamos que o Eledá é um reencontro, é uma abertura muito grande, mas é um passo a passo, né? E a espiritualidade, né, ela sabe organizar isso. Então, a partir de nós, no nosso esforço, no nosso sacrifício, na nossa devoção, né? Quando eu coloco devoção, não aquela que religiosamente, seja por uma crença, seja por um dogma, não é? É um conceito. Não, muito longe disso, o contrário disso, nós temos que fugir disso, né? Porque se nós estamos falando de realidade e verdade, nós temos que sair, né, de tudo isso, né? Imposição, crença, dogma, né? Aquilo que, infelizmente, né, as religiões elas criaram, né? Quando nós falamos de Umbanda, olha, filho, nós já estamos falando de uma religião, né? Para entendermos isso, nós estamos falando da última das religiões conceituadas, né? Ou seja, a Umbanda não é uma religião. A Umbanda é uma porta de acesso, né, a tudo aquilo que nós deixamos para trás, né? Então, quer dizer, é um caminho de retorno, né? Com nós mesmos, não é? Com tudo que está à nossa volta. Então, quando nós falamos de Umbanda, nós estamos falando de amor, nós estamos falando de caridade. Umbanda é paz e amor, não é assim que o hino fala? Umbanda é paz e amor. Fora disso, não tem Umbanda. Então, aquilo que nós vemos muitas vezes, que não tem nada a ver com paz, amor, né? Então, isso podemos dizer, né? São as religiões criadas, né? Mas não, Umbanda tem um sentido muito mais profundo, Umbanda sagrada, Umbanda abertura para com o sagrado, né? Revelação, né? Então, Umbanda é o guia, né? E por guia não entendemos todos os espíritos. Guias são guias, né? Não é todo o espírito, né? Nós temos muito manifestação de muitos espíritos, de pouquíssimos guias, né? E assim vai. Mas, né, se nós formos avançar por esse lado, o vídeo não encerra hoje, né? Me perdoem as falhas, né? Então, tudo aqui foi mesmo assim num momento bem precário, né? Com alguns probleminhas aí no meio, né? Mas tudo faz parte. O importante é que o propósito ele foi cumprido, né? Ontem Pai Joaquim pediu que fizesse isso, então hoje eu fiz, né? Infelizmente, dentro das minhas condições, peço desculpa por isso, mais uma vez, espero que de alguma forma, né, tenha sido proveitoso, seja, né, de alguma forma, abra, né, em você alguma coisa que esteja aí talvez trancafiada, guardada, fechada, né, de alguma forma. Esse é o propósito da espiritualidade, né? Então, comigo tem sido assim, né? Realmente,
uma guinada muito grande na minha vida, de visão, comigo mesmo, de relação, né? Espero que com você algo bom também aconteça. Acho que por hoje, então, é só. Eu encerro aproveitando, então, que estamos nesse final de ano, agradecendo a todos que têm acompanhado esse trabalho, porque não é apenas mais um, né? Quando alguém está acompanhando e está abrindo o seu coração em algo que você está procurando fazer, então aquela força, ela se junta e vai formando uma corrente, né? E eu sinto isso, né? Não temos uma corrente de muitos elos, né? Centenas de milhares, não. Uma correntinha pequenininha, né? De pouquíssimos elos, mas eu digo de todo o meu coração, de valiosíssimos elos, né? Porque eu sinto esse axé, não é? Que vem, que chega, mesmo que de alguns elos, não é? Mas preciosos e valiosos elos. Então, muito obrigado por estarmos juntos, formando essa corrente, que ela se fortaleça a cada dia e que nós possamos, nesse compromisso que assumimos, né, nós possamos dividir, né, com o nosso próximo aquilo que nós conquistarmos. E será não naquilo que estivermos dizendo, mas naquilo que estivermos fazendo, né? Com certeza. Aquilo que estiver acontecendo, não é? É que vai gerar o fortalecimento dessa corrente. Muito obrigado. Um felicíssimo ano novo para todos, de todo o meu coração. Muita paz, muita alegria, muito axé, né? E que nós possamos estar juntos no ano que vem, né? Mais uma vez, me perdoem por todas as graves falhas dentro do vídeo de hoje, né? Axé, axé, fiquemos em paz.